trabalho é para uma força constante e paralela ao deslocamento. Ok? Então, aqui, paralela ao deslocamento. Então, como eu faço para calcular um trabalho em que a força é paralela ao deslocamento? Fazer o seguinte, ó. Imagina que eu tenho um bloco aqui, ó. Imagina que eu tenho um bloco e aí eu aplico uma força nesse bloco. O que vai acontecer? Eu aplico uma força nesse bloco para a direita. A força é. O deslocamento também vai ser para a direita, certo? Então, deslocamento eu posso chamar de D ou ΔS. Então, observe que o vetor deslocamento e o vetor força têm o mesmo sentido. Como eles têm o mesmo sentido, o ângulo é 0 graus. E o cosseno de 0 é 1. Então, a fórmula ficaria, ó, lembrando que eu ainda teria para cima a normal, né, a força normal. Teria para baixo a força peso. Só que a normal, ela vai se anular com o peso no sistema, né? Então, elas não vão possuir trabalho, não por conta disso, mas porque o ângulo entre elas e o deslocamento é 90 graus, e o cosseno de 90 é 0. Então, com isso, a fórmula fica trabalho vai ser igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno de θ, que é o ângulo entre a força e o deslocamento. Como esse ângulo é 0, então o cosseno de 0 é 1. Então, a fórmula fica simplesmente trabalho igual a força vezes deslocamento. Acabou. Então, ó, para uma força paralela ao deslocamento, o trabalho vai ser a força vezes o deslocamento. Beleza? Simplesmente isso. Professor, e quando a força não for paralela ao deslocamento? Quando for uma força oblíqua? Para uma força oblíqua, ó. Para F oblíqua. Galera, alguém desliga aí o áudio, por gentileza? Para F oblíqua. Então, ó, para uma força oblíqua. O que é que nós temos no trabalho para uma força oblíqua? Trabalho para uma força oblíqua, você tem aqui o bloco e você aplica uma força nesse bloco e essa força está inclinada. Então, o que é que vai acontecer? Eu terei peso para baixo, terei normal para cima. E aqui, com o deslocamento, eu terei um ângulo chamado de θ. Lembrando que o deslocamento ele está para a direita. Então, o que eu vou ter aí? Eu vou ter um ângulo agora diferente de 0 entre o deslocamento e a força. Com isso, vai me gerar uma componente aí dessa força F que eu aplico, certo? Uma componente horizontal. E aí nós dizemos que o trabalho vai ser igual à força vezes o deslocamento vezes o cosseno desse ângulo, que é θ. Então, acabou. Esse é o trabalho para uma força oblíqua. Professor, e a normal e o peso? Lembrando, nos dois casos, ó, a normal e peso, tanto no caso inicial, normal, trabalho da normal e trabalho do peso, são iguais a 0. Ou seja, são nulos. Por que são nulos, professor? Por dois motivos. O primeiro é que eles formam um ângulo de 90 graus. E se eles formam um ângulo de 90 graus, então nós temos aí que o cosseno de 90 é 0. E, em segundo lugar, porque não tem deslocamento na vertical. Como não tem deslocamento na vertical, então nós temos aí o quê? Nós temos aí que o trabalho é nulo para essas forças. Lembrando que aqui também, ó, eu tenho a componente Fx, né, que é justamente F vezes o cosseno de θ, e tem a componente Fy, que é F seno θ, né? Mas, agora, essas três também não realizam trabalho. Então, ó, o trabalho da normal, o trabalho da força-peso e o trabalho do Fy
todos são zero. Por que todos são nulos? Porque eles formam um ângulo de 90 graus com o deslocamento. Então, toda vez que uma força formar um ângulo de 90 graus com deslocamento, ela possui trabalho nulo. Por último, galera, para finalizar trabalho, nós temos o trabalho de uma força variável, né? Então, para uma força variável. Então, ó, eu quero agora o trabalho para uma força variável. Eu quero uma força que varia. Então, trabalho para uma força variável. O trabalho para uma força variável, ele é numericamente igual à área. Então, você vai ter um diagrama, certo? Você tem um diagrama. E aí, o que acontece, galerinha? Você vai usar aí a área do diagrama. Então, você vai ter, ó, na vertical, você vai ter a força. Na horizontal, você vai ter o deslocamento. O deslocamento D, tá? Então, imagina que a força foi aumentando junto com o deslocamento. Ó. Então, aqui eu tenho um triângulo retângulo. Então, quem é o trabalho para essa força aí, F? O trabalho para essa força F é numericamente igual à área. Então, o trabalho é igual a A. Então, como aí é um triângulo, então o trabalho para calcular isso aí seria base vezes altura sobre 2, tá? Depois disso, nós temos trabalho para uma força que passa por dois deslocamentos. Passa por um deslocamento positivo e um deslocamento em sentido contrário à trajetória. Como eu faço para calcular um trabalho que ele muda, na verdade, ele altera o sinal da força? Seria mais ou menos assim, ó. Seria mais ou menos assim. Você continua com a força na vertical, deslocamento na horizontal, e aí você provoca um deslocamento na parte positiva do eixo e um deslocamento na parte negativa do eixo. Então você vai ter uma área A1 e vai ter uma área A2. Só que a área A1 ela possui altura positiva, vou chamar aqui de F, e A2 possui altura negativa, que eu vou chamar menos F. Como eu faço para calcular o trabalho nesses casos? Então, nesse caso, o trabalho vai ser igual à área positiva menos a área negativa. Não esqueçam isso. E lembrando, o seguinte detalhe. Se você usar assim, ó, aqui embaixo, essa força negativa, você tem que colocar ela em módulo. Beleza? Se ela for menos 10, você não vai colocar menos 10, você vai colocar 10. Ah, se ela for menos 30, você não vai colocar menos 30, vai colocar apenas 30. E assim sucessivamente. Beleza, galera? Então vamos falar um pouco de energia aí, né? As energias que nós conhecemos são a energia elétrica, né? Nós temos energia química, energia térmica, energia solar, energia nuclear, energia eólica, né? Energia mecânica, energia luminosa. Então, todas essas energias, elas estão presentes na natureza, tá? Então, o que acontece? Durante os processos de transformação de energia, geralmente parte dessas energias são convertidas em energia elétrica, tá? Então, geralmente, nós utilizamos geradores para fazer essa transformação dessas modalidades de energia em energia elétrica, ok? Então, essa é a principal finalidade. Então, nós sabemos perfeitamente qual é a ideia de cada energia, né? A energia química, ela vem através de uma reação química, né? Como, por exemplo, a bateria de um celular quando está carregando. Quando está carregando o celular, então a bateria funciona como um receptor, né? Então, o que ela vai fazer? Ela vai pegar energia elétrica e vai transformar em energia química, né? Simplesmente isso quando está carregando. Outro exemplo que a gente pode citar é um motor elétrico, né? Tipo, um ventilador, tipo um liquidificador, uma batedeira. Então, são máquinas elétricas. Então, essas máquinas, elas pegam energia elétrica e transformam em energia rotacional, ou seja, energia mecânica, tá? Então, aí nós temos transformações de energia entre elas, ok, galera?
A energia solar, ela vem através de 3 radiações, né? Ela vem da radiação infravermelha, vem da luz visível, que é o espectro eletromagnético, que vem com a luz branca, que é uma luz policromática, que se divide em várias cores aí. E você tem também a ultravioleta. Então, você tem aí, além dessa energia, tem a própria energia luminosa que está dentro dessa radiação, tá? Dessa energia solar. Tá bom, galera? Nós temos a energia térmica, que geralmente ela é obtida através das máquinas que o homem faz. Ou seja, o homem ele nunca conseguiu uma máquina 100%. Não existe uma máquina 100%, não existe uma resistência 100%. Beleza? Ou seja, nada é 100%. Então, isso significa que tem perda de energia. Por quê? Porque toda máquina esquenta, né? Como toda máquina esquenta, então você tem aí a energia térmica, também chamada de efeito Joule, né? Então, aí, isso é fundamental conhecermos essas energias. A energia eólica, vocês já sabem que vem do vento, né? Os painéis solares, eles são instalados, os painéis eólicos, eles são instalados em locais que tem vento o ano todo. Não tem finalidade você colocar eles em locais que não tem vento o ano todo. Por isso que geralmente eles são colocados em praia, que venta bastante, né? Você tem aí a diferença de pressão entre o mar e o continente, né? Durante o dia você tem um aumento de pressão no mar e tem uma diminuição de pressão na atmosfera devido ao aumento de temperatura, devido à radiação, né? Durante a noite o processo é invertido. Você tem no continente um aumento de pressão e tem uma diminuição de pressão no mar devido ao aquecimento da água, devido ao aquecimento do ar através da liberação do calor da água, tá, galera? Beleza? Então, isso é fundamental, ok? Então, são processos aí que são simples de entender e elas, geralmente, elas fazem parte aí da conversão em energia mecânica, tá? Então, com isso, nós podemos falar sobre a primeira energia, que é a energia potencial gravitacional, tá? Então, vamos falar um pouquinho da energia potencial gravitacional. A energia potencial gravitacional, como vocês sabem, ela é função exclusiva da altura, né? Energia potencial gravitacional. Na verdade, temos 3 energias conservativas, né? Na verdade, nós temos 3 energias conservativas, que possuem trabalho conservativo. Como a energia, a fórmula é igual à fórmula do trabalho, né? Então, nós podemos dizer que a energia é conservativa. Então, essas 3 energias são energia potencial gravitacional, energia elástica, potencial elástica, e energia potencial elétrica. Então, trabalho da força elástica, trabalho da força potencial gravitacional e o trabalho da força elétrica, eles são trabalhos conservativos porque não dependem do caminho, tá? Eles só dependem do ponto inicial e do ponto final, ok, galera? Então, na energia potencial gravitacional, a primeira característica dela é que ela é função exclusiva da altura. Então, função da altura. Se ela tem função exclusiva da altura, significa que existe uma relação entre elas. Essa relação é uma relação de proporcionalidade. Então, nós temos uma relação de proporção entre a altura e a energia potencial. Relação de proporcionalidade, tá? Então, nós temos uma relação de proporcionalidade. Se nós temos uma relação de proporcionalidade, o que isso quer dizer? Quer dizer que quando uma aumentar, a outra vai aumentar. Quando uma diminuir, a outra vai diminuir. Portanto, nós podemos dizer que a energia potencial gravitacional ela é igual a massa vezes a gravidade vezes a altura. Então, a energia potencial gravitacional vai ser massa vezes gravidade vezes altura. Ou simplesmente, energia potencial gravitacional igual a peso vezes altura. Tanto faz. Então, essa é a minha energia potencial gravitacional. Então, quando você aplica uma força no corpo
elevando ele de uma altura para outra, ele adquire uma energia potencial gravitacional que fica armazenado nele e isso pode provocar deslocamento do corpo, tá? Então, essa é a minha energia potencial gravitacional. Então, se você tem uma bolinha aqui, ó, você tem aqui o solo, e você leva essa bolinha para uma altura H, então essa bolinha vai adquirir uma energia potencial. Nós temos a gravidade para baixo, né? Nós temos aí a gravidade para baixo, e ela adquire uma energia potencial gravitacional, que é igual ao trabalho da força-peso, que é igual a mgh, beleza? Então, a energia potencial gravitacional é igual ao trabalho da força-peso. Se ela é igual ao trabalho da força-peso, significa que ela não depende do caminho. Então, por exemplo, se você solta esse objeto agora, você levou ele para cima, agora a gente vai fazer o contrário. Nós vamos soltá-lo. Quando a gente solta esse objeto, ele vai cair de uma certa altura H. Então, ele vai sair em queda livre, né? Claro que vamos tirar a resistência do ar. E aí, ó, se nós colocarmos uma rampa direto, ela também vai descer essa rampa, essa bolinha. Mas podemos fazer algo ainda maior. Podemos colocar degraus aqui, ó. Então, se a gente colocar a bolinha para sair descendo esses degraus, no final, ela vai chegar no mesmo ponto, que é um ponto de altura H. Então, ela vai sair de um caminho 1, ela tem um caminho 2 e ela tem um caminho 3. Como a força gravitacional é uma força conservativa, ela não depende do caminho, depende apenas do ponto final e do ponto inicial. Então, claramente, nós podemos dizer que o trabalho em 1 é igual ao trabalho em 2, que é igual ao trabalho em 3, porque só depende da altura. A massa é constante e a gravidade também é constante. Então, se a massa é constante, a gravidade é constante, consequentemente, o trabalho é o mesmo. Logo, a energia potencial gravitacional, que foi convertida em energia cinética, também é a mesma, porque nós vamos desconsiderar aí as forças dissipativas, tipo resistência do ar e a força de atrito, tá? Beleza, galera? Então, com isso aí, nós temos a energia potencial gravitacional, beleza? Então, vamos agora para energia cinética. Energia cinética. O que é que temos de energia cinética? A energia cinética ela é função exclusiva da velocidade, tá? A energia cinética ela é função exclusiva da velocidade. Lembrando que quando uma energia é função exclusiva de outra, então ela vai depender dessa outra grandeza. O que isso quer dizer? Quer dizer que existe uma relação de proporcionalidade entre a energia e a velocidade. Então, aqui nós temos função da velocidade. Então, a energia cinética é função exclusiva da velocidade. Mas, se ela é função exclusiva da velocidade, podemos dizer que existe uma relação de proporção entre elas. Então, proporcional ao quadrado da velocidade. Ao quadrado da velocidade. Então, a energia potencial gravitacional é proporcional ao quadrado da velocidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando a velocidade aumentar, a energia cinética aumenta com o quadrado dela. Então, exemplo, se botássemos uma tabelinha para verificar isso, como ficaria a verificação? Ficaria o seguinte, ó. Se colocássemos uma tabelinha para verificar o que acontece com a energia cinética quando mexemos na velocidade, ficaria assim. Quando a velocidade é v, a energia é E. Quando a velocidade duplicar, a energia vai quadruplicar. Quando a velocidade triplicar, a energia vai ficar 9 vezes maior.
Beleza? E quando a velocidade cai pela metade, a energia cai pela quarta parte. Moral da história, ela tanto aumenta com o quadrado da velocidade, como ela também diminui com o quadrado da velocidade. Beleza? Ok, galera? Então, essa equação é a equação de segundo grau, né? Mas ela é bem simples. Isso nos gera uma equação do segundo grau, mas é uma equação que não é complicada, ela é uma equação fácil, certo? De resolver. Porque ela não vai ter C e nem vai ter B, ela só vai ter A, né? Ou seja, a energia cinética é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Beleza? Então, essa é a fórmula da energia cinética. Então, veja que a energia cinética é proporcional ao quadrado da velocidade, certo? Portanto, se a velocidade aumentar, a energia aumenta com o quadrado dela, e assim sucessivamente, tá, galera? Beleza, pessoal? Então, agora vamos falar de energia potencial elástica, desculpa. Vamos falar de outra energia conservativa, né? Lembrando aqui, ó, que o M é a massa, né? Que é dado em quilogramas, tá? Dado em kg. Lembrando que o V é a velocidade, que é dada em metros por segundo. E a energia cinética, que é dada em joule, tá? Energia, assim como o trabalho, é dado em joule. Então, a energia é dada em joule ou joule. Beleza, galera? Então, galera, energia potencial elástica. O que é que podemos falar da energia potencial elástica? O que podemos falar da energia potencial elástica é que ela é proporcional à deformação, né? Ela é função exclusiva da deformação. Então, ó, na energia potencial elástica, nós temos várias características. A primeira delas é que possui trabalho conservativo, né? Ou seja, não depende do caminho. Possui trabalho conservativo. Também não depende do caminho. Primeira característica, possui trabalho conservativo, certo? Segunda característica, é proporcional à deformação. É proporcional à deformação, tá? Que isso quer dizer? Quer dizer, quanto maior a deformação, maior será a energia potencial elástica. Quanto menor a deformação, menor será a energia potencial elástica. Então, como nós sabemos, vai ter uma mola presa a uma parede e essa mola está ligada ao bloco. Se você aplicar força no bloco, ele vai sair da posição de equilíbrio, que é o zero. Ele pode ir para a posição menos x e ele pode ir para a posição x, né? Lembrando que a posição x é uma deformação e a posição menos x é uma compressão. Então, como eu faço para calcular a energia potencial elástica? Eu uso a fórmula variável, ou seja, eu uso a área. E qual é a área, professor? Primeiro, quando você aplica a força na mola, ela sai da posição de equilíbrio, ou seja, então ela sai do zero. Então, nós teremos um diagrama. Nós temos um diagrama força em função da deformação, que é o deslocamento. Então, eu aplico a força, ela sai do zero. Então, como ela sai do zero, ela vai para um deslocamento x, que é a deformação. E ela vai para uma força elástica, que é igual a K vezes x. Ou seja, a força elástica é a constante elástica da mola, vezes a deformação, que é a lei de Hooke, né? Portanto, quem é a energia potencial elástica ou quem é o trabalho da força elástica? É numericamente igual a essa área aqui, ó.
E como vocês sabem, isso aqui é um triângulo retângulo. Logo, podemos claramente dizer que a energia potencial elástica, assim como o seu trabalho, energia potencial elástica, assim como o seu trabalho, é igual a base vezes a altura sobre 2. Ou seja, é numericamente igual à área. Se ela é numericamente igual à área, então nós podemos dizer que a base é x e a altura é a força elástica, que é K vezes x. Então, isso aí nos dá a seguinte forma. X vezes x dá x ao quadrado. Então, a energia potencial elástica é igual a constante elástica vezes a deformação ao quadrado sobre 2. Moral da história, ela também é função do quadrado da deformação. Então, ela é proporcional à deformação. Na verdade, ela é proporcional ao quadrado da deformação. Proporcional ao quadrado da deformação, tá, galera? Então, a energia potencial elástica, ela é proporcional ao quadrado da deformação. Ok? Então, vamos lá. Vamos agora para o teorema da energia cinética. Pagando aqui, ó. O que vai dizer o teorema da energia cinética? O teorema da energia cinética vai dizer o seguinte, ó. Teorema da energia cinética. O que vai dizer o teorema da energia cinética? O teorema da energia cinética vai dizer para a gente o seguinte, que se você tem um bloco numa posição A, certo? Você aplica uma força nesse bloco e ele sai com a velocidade, certo? Inicial, vai até uma posição B e adquire outra velocidade final. Quem vai ser o trabalho para esse deslocamento? Quem vai ser o trabalho para esse deslocamento? Então, o trabalho aí vai ser igual à variação da energia cinética. Então, o trabalho é igual à variação da energia cinética. Ou seja, trabalho para ir de A até B é igual a delta EC. Então, o trabalho para ele se deslocar do ponto A para o ponto B, desculpa, galera, é igual a energia cinética. Professor, e que é energia cinética? Energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2, né? Então, nós podemos dizer que o trabalho para deslocar aquele bloco do A ao B vai ser igual a energia cinética final menos a energia cinética inicial. E aí você substitui a fórmula, né? Massa, velocidade ao quadrado sobre 2 e assim sucessivamente. Substituindo, ficaria a K. Ficaria assim, ó. Então, trabalho... Lembrando que o trabalho eu posso substituir também pela força vezes deslocamento, hein? Então, trabalho de A até B vai ser igual a massa, velocidade final, ao quadrado sobre 2, menos massa, velocidade inicial, ao quadrado sobre 2. E aí depende de como você esteja, né? Se você está fera nisso aqui, você pode pegar a massa, levar para fora, pegar o 2 e levar para fora, porque eles estão iguais nos dois membros. Então, você pode pôr em evidência. Tá, galera? Então, isso aí foi o teorema da energia cinética, tá? Então, trabalho para deslocar um corpo de um ponto A até um ponto B é diretamente proporcional à variação da energia cinética, beleza? Portanto, agora vamos para potência. Potência. Na aula que vem nós finalizamos e já entramos no terceiro bimestre. Então, ó, vamos para a potência, galera. Potência, você já escutou muito essa palavra, né? Fulano é uma potência. Então, o que significa? É a capacidade que você tem de realizar um trabalho em um certo intervalo de tempo.
Então, a capacidade que uma pessoa tem de trabalhar em um certo intervalo de tempo nos dá uma grandeza ao qual nós chamamos de potência, né? Então, potência, na verdade, é o trabalho por unidade de tempo, é a energia por unidade de tempo. Então, é um trabalho realizado por unidade de tempo. Por unidade de tempo, tá? Então, o trabalho, desculpa, a potência é o trabalho por unidade de tempo. Então, se a potência é o trabalho por unidade de tempo, nós podemos dizer que potência é igual ao trabalho sobre o intervalo de tempo. Com isso, nós temos uma relação de proporcionalidade e de inversamente proporcional. Potência é proporcional ao trabalho para um mesmo intervalo de tempo, mas também a potência é inversamente proporcional ao tempo para o mesmo trabalho. Ou seja, mantendo um constante, os outros dois vão ter que variar, né? Então, se você manter o trabalho constante, vai variar a pressão e o intervalo de tempo. Se você manter o intervalo de tempo constante, vai variar a pressão e o trabalho. Então, ó, nós podemos dizer a pressão, ó, a potência. Então, potência e trabalho são diretamente proporcionais. São diretamente proporcionais. Proporcionais. Já a pressão. Que pressão? Porque eu estou com pressão na cabeça, hein? Já a potência e o intervalo de tempo são inversamente proporcionais. Inversamente proporcionais. Galera, a potência ela é dada em watts ou watts, tá? Então, a potência, vocês não podem esquecer, ela é dada em watts ou watts. Então, ó, sua unidade. A unidade é watt. Certo? A unidade é watt ou watt, como queiram aí. Beleza? Então, watt por watt, como trabalho, como a potência é o trabalho dividido pelo intervalo de tempo, então o trabalho, a potência é o watt, o trabalho é joule e o intervalo de tempo é segundo. Então, 1 watt é igual a 1 joule por segundo, por 1 segundo. Beleza? Tudo bem até aí, galera? E aí, galera? Sim, tudo certo. Agora também tem a potência para o movimento uniforme, né? Temos a potência para uma velocidade. E aí? E como a gente faz para calcular essa potência? Certo? Para determinada velocidade. Chamamos de potência média, né? Para uma unidade média. Ela é calculada através da velocidade. Eu não vou demonstrar aqui para a gente não perder tempo, porque o assunto é muito grande. Então, ó, a potência pode ser calculada também por essa fórmula. Então, a potência, no caso, seria uma potência média, né? Ela é calculada força vezes velocidade. Ou seja, como a potência é o trabalho sobre o tempo, o trabalho é força vezes deslocamento. Aí deslocamento sobre o tempo dá velocidade. Então, por isso que nós podemos dizer que podemos calcular também a potência através da força vezes a velocidade, tá? Então, multiplicando a força com a velocidade, nós geramos aí uma potência. Então, lembrando, o Pot é a potência que é dada em watts, o F é a força que é dada em newtons e a velocidade ela é dada em metros por segundo, tá, galera? Beleza? Lembrando que podemos ter a potência instantânea, né? Nós podemos ter a potência instantânea, que é uma potência para um pequeno intervalo de tempo.
Com isso, galerinha, nós temos uma relação entre algumas potências, né? Que é o CV, que é o cavalo vapor, e o HP, que é o horsepower, né? Então, um CV, que é um cavalo vapor, é igual a 735 watts. Então, ó, um CV, que é cavalo vapor, é igual a 735 watts. Então, é uma relaçãozinha entre cavalo vapor, que é uma unidade diferente de potência, em watts. E a outra é o horsepower, né, que é o HP, né? O HP é o horsepower, que é 746 watts. Então, um HP é igual a 746 watts. É importante a gente lembrar dessas equações que, vez ou outra, elas caem. Galera, agora vamos para o rendimento, tá? Então, vamos finalizar agora com rendimento. O último conteúdo é rendimento e a gente finaliza, tá? Então, vamos lá. Rendimento. Rendimento é simples de entender. O que acontece? O veículo, um automóvel, é uma das tecnologias mais avançadas que o homem já construiu em sua história. Então, o veículo é uma das principais, né? É uma das principais tecnologias que o homem já construiu na sua história. A gente pode dizer também o drone, né? O drone é uma das tecnologias também